Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Kroll e eu estou aqui para apresentar para vocês o que seria uma automação com inteligência artificial, tá bom? Eu preparei aqui uma apresentação breve para vocês, rápida e assim com um intuito assim muito direto, tá? Explicar o que é uma automação, como se eu estivesse explicando para o meu pai, por exemplo, tá? Então vai ser uma coisa assim para quem não sabe absolutamente nada, sabe? Mas nem se ouviu falar de N8N, absolutamente nada, tá? Eu vou explicando e conforme vai passando os slides, os exemplos, vocês vão entendendo, vocês vão montando esse quebra-cabeça e aí vocês vão ver como a questão da automação é uma coisa maravilhosa, é onde a maioria das pessoas hoje estão aprendendo para poder oferecer para consultórios, empresas, serviços, vocês vão entender de fato o que é isso e vai ficar muito tranquilo no final desse vídeo aqui, tá bom? Então eu preparei assim uma explicação teórica bem bacana, mas lá no finalzinho eu vou mostrar ele em ação e vou inclusive mostrar uma aplicação de automação em ação para vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Automação inteligente, né? Crie soluções reais e lucrativas com o N8N. Antes de falar do N8N, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro entender o que é uma automação, tá? Pessoal, quando você contrata uma pessoa, essa pessoa, você não pode dizer assim, contratei uma pessoa para ser uma automatizadora. Até inventei, né? Não existe essa palavra, uma automatizadora, né? E você, com certeza, já ouviu falar, por exemplo, de automação industrial, né? Então, o que acontece? A palavra automação, tá? Automação por si só, né? É quando uma máquina, tá? Automação industrial, vou dar um exemplo. Uma fábrica que produz geleia, aí a geleia entra no pote, aí depois ela passa num lugar que coloca o rótulo e aperta a tampa, vocês já viram? E aquilo ali vem várias por minuto. Aquilo é uma automação industrial, é uma automação criada com máquinas, né? Mas, no nosso caso aqui, é uma automação, digamos, digital, porque ela também é feita por máquinas, né? No caso, o computador, né? Só que ela é feita mais a nível de software e não de hardware, como a gente vê as automações industriais, por exemplo, tá? Então, começando do começo, tá? A automação, nesse caso, é quando um computador está fazendo um trabalho para você, tá? Então, automação é isso, tá bom? Continuando aqui, olha. Né? E por que a automação é importante? Né? Seja lá qual for. Eu peguei o exemplo da automação industrial, né? Automação industrial. Imagina você fazendo lá a sua geleia, essa é aquela automação, não é nem automação, né? Aquilo ali é o trabalho manual, né? Feito ali à mão, artesanal. Vamos falar da palavra artesanal. E vamos usar o exemplo da geleia, tá? Então a pessoa vai lá, faz a geleia, ela limpa o vidro, ela coloca a geleia, tampa, faz aquela embalagenzinha bonitinha e ok, certo? E a automação, qual que é a vantagem, né? A automação realmente é para grandes quantidades, né? É grandes processos, né? Então, o que você ganha quando você cria uma automação? A fábrica lá ganhou. A fábrica ganha economia, né? Porque a máquina acaba substituindo processos ou pessoas, né? Então, a economia é um fator muito grande, principalmente para empresas, né? A produtividade, isso é uma coisa essencial, né? Quando você tem uma fábrica e a fábrica está fazendo ali, você garante uma produtividade, você garante uma qualidade, né? E, por último, você tem escala. Você consegue trabalhar. Olha, o final de ano é Natal e você precisa fazer mais, enfim, vamos pegar Páscoa, né? Chocolate. Então, uma empresa que tenha automação, seja industrial ou digital, ela consegue escalar, né, conforme a demanda, tá? Então, a automação, seja industrial ou seja digital, no nosso caso nós vamos depois falar sobre a digital, nós temos esses três pilares. Então, economia, produtividade e escala, tá? É por isso que a automação, ainda mais nos dias de hoje, ela é tão importante, tá? Principalmente com a entrada da inteligência artificial que auxilia, né, a ferramentaria para melhorar esses três pilares aqui, tá bom?
Bom, agora nós vamos falar da nossa automação digital. Então, no nosso mercado, tá? No nosso mercado aqui mundial, nós temos 3 programas que criam, que ajudam, que auxiliam, que constroem essas automações digitais. Então, nós temos aqui, olha, o N8N, que é a que a gente vai aprender. Nós temos o Make.com e o Zapier, tá? São as 3. Poxa vida, eu preciso saber todas? Não, tá? Eu só estou realmente introduzindo vocês o que existe no mercado para vocês não ficarem perdidos se vocês escutarem alguma delas, tá? Então, olha só, o N8N, ele tem um código aberto e personalizável, ou seja, você pode ir criando módulos, você pode criar ideias, soluções, você não fica preso aos outros programas de automação que você depende deles lançarem alguma coisa para você poder implementar. Vocês vão entender isso mais tarde também, tá? Então, olha, ele é personalizável, ele permite rodar em servidor próprio, não tem custos por execução e uma pequena desvantagem é a interface que é menos amigável para iniciantes. É por isso que nós vamos ter um curso de N8N, tá bom? O Make.com tem uma interface simples, mas ele tem uma dependência da nuvem, não roda localmente. E por isso que você tem que ter uma assinatura mensal para usar ele, tá? Ao contrário do N8N, que você não precisa de uma assinatura, tá? E ele pode ficar caro em uso intensivo, porque o Make você tem assinatura para usar ele, porque ele não roda localmente, e você paga centavinhos que são por processo. Vocês vão entender lá, é como se fosse um fluxograma. Cada processinho que acontece, você paga uns centavinhos. Só que dependendo da automação que você cria, para o Make, se for uma automação muito grande, você vai pagar muito mais caro para usar essa ferramenta. Sendo que no N8N você não tem esse problema, tá bom? E o Zapier? O Zapier foi uma das primeiras, tá? Então ela é bastante popular, já está consolidada, mas em compensação ela também tem esse problema de planos mais caros, né? Em comparação com o Make e com o N8N. Então ela também é uma ferramenta cara, né? Principalmente para quem está começando a entender automação, né? Você já não vai ficar pagando outras ferramentas adicionais para aprender, né? E também vai depender muito do tipo de automação que você fizer. Se você começa a escalar uma automação, vamos supor, tem muitas pessoas, no nosso caso a gente vai fazer uma automação de atendimento, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, né? De um consultório, né? Dependendo da demanda, né? Você vai ter que pagar mais para o Zapier e para o Make, conforme a demanda que tem gente utilizando a sua automação. Já no caso do N8N, ele não tem esse problema. Independente da quantidade de pessoas que entram em contato e o N8N dispara lá as perguntas, responde as pessoas, você não vai ficar à mercê de pagar mais ou menos como é com o Make e como é com o Zapier, tá bom? Então, concluindo aqui, 3 programas que mundialmente são conhecidos, N8N, Make e o Zapier, e no nosso caso nós vamos trabalhar com o N8N. Bom, e onde que a gente usa automações, né? Automações, pessoal, a gente vê em todo lugar. Eu vou dar um exemplo. Hoje, eu não sei se é a Drogasil, tem uma rede de farmácia que você, pelo WhatsApp, você faz a compra de seus medicamentos, tá? Então, é uma automação usada para vendas, né? Marketing, tem muitas empresas que, se você aceita, você recebe promoções de produtos pelo WhatsApp também, tá? Por que o WhatsApp hoje, né, pessoal? Antigamente, todo mundo usava muito o e-mail, né? Só que assim, o e-mail praticamente morreu. O e-mail ficou uma mídia muito distante, ela é muito impessoal. E qual que hoje, né, é a mídia que fala com você diretamente no celular, que é a mais próxima de você? Tirando a pessoa falar com você no telefone, é o WhatsApp, né? Então as automações, normalmente, elas ocorrem no WhatsApp. Só no WhatsApp? Não. Por exemplo, eu tenho automações que eu criei no Make e no N8N, que gera, por exemplo, postagens para artigos de blogs, tá? Então, assim, tem muitas coisas que podem ser automatizadas, tá? No nosso caso aqui, nós vamos criar automações para atendimento, tá bom? Atendimento e até vendas, tá? Atendimento e vendas, tá? Então, de uma maneira geral, as automações são usadas para esses pilares: marketing, vendas, eu dei o exemplo da drogaria, né? Finanças e atendimento, que atendimento e vendas é aquelas que a gente vai mais olhar com carinho e com atenção, tá bom?
Vamos lá. E qual que é o diferencial hoje, né, da automação com o IA, né? Que isso é uma coisa muito importante, né? Ó, esse fluxograma, ele explica certinho, ó. A IA pensa e a automação executa, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver nesse mesmo vídeo aqui mais para frente. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que não está muito no contexto daquilo que o robozinho precisaria responder, tá? O que acontece? Ele pega a pergunta da pessoa e a inteligência artificial vai pensar, e eu vou dar um exemplo claro, ó. Vamos supor que você criou, nós vamos mostrar isso, uma automação para atender pessoas que querem agendar ou tirar dúvidas de um consultório dentário, tá bom? Mas aí a pessoa vai lá na brincadeira e ela escreve assim, quanto que tá meia dúzia de pãozinho, entendeu? Então é aí que entra a inteligência artificial. Ela entra aí em outras centenas de exemplos, tá? Ela vai pegar e falar assim, opa, pão, aqui não vende pão, né? Então ela automaticamente vai ver que aquela pergunta que a pessoa fez foi uma pergunta de brincadeira e vai responder, tá? Opa, desculpa, aqui não é uma padaria, aqui é um consultório odontológico. Quem faz essa inteligência é a IA, no caso o ChatGPT e outras, né? E o que a automação faz? A IA fala, responda que aqui não é uma padaria, aqui é um consultório. Aí o N8N vai lá e executa. Ele responde lá no WhatsApp, aqui não é uma padaria, senhor. Aqui é um consultório odontológico. Tá bom? Então, nós temos dois poderes aí, a inteligência artificial e a automação, o programa de automação, né? No nosso caso, os dois sempre vão estar trabalhando juntos, tá? Para entregar o melhor possível naquela solução que a gente está querendo apresentar para o cliente, enfim, tá bom? E olha só, pessoal, aqui vem a questão de ganhos de automação. Isso aqui é uma coisa muito importante. A automação está em todo lugar, pessoal. Em todo lugar que você pega para você conversar, né? Você tem aquela automação de teleatendimento, que são vozes gravadas, etc. Só que as automações elas estão muito fortes no WhatsApp e só tende a crescer, a crescer, a crescer. Então, olha só, são aqui, olha, são projetos que você pode fazer simples, de 500 até 5 mil reais ou mais. Esse projeto, por exemplo, de consultório odontológico que nós estamos fazendo, ele já tem um modelo que a gente já usa, ele vai ficar em torno de R$ 6.500. Se fosse criar uma automação muito específica do zero para uma empresa grande, uma empresa média, você faz entre 17 e 25 mil reais para fazer uma automação no N8N, tá? E, além disso, vamos pensar num consultório, vamos pensar numa pizzaria, vamos pensar numa coisa local, né? Você tem o projeto que você entrega, mas todo mês você tem que ir lá afiar, você tem que ver se ele está respondendo direitinho, você tem a manutenção. E uma manutenção dessa, em média, R$ 350 reais, depende da complexidade e a quantidade de ajustes que você precisa fazer, tá? Então é assim, você tem o ganho da automação e depois você também tem os ganhos da mensalidade para estar mantendo ele. Então, sabe, é fantástico, tá? E o que eu peço para vocês? Procurarem na internet sobre automação. E você vê aqui, olha só, né, a automação define competitividade nos marketplaces. Marketplaces, né, que são as grandes lojas, não tem como trabalhar e vender, escalar, se ela não automatizar, tá bom? Então, isso é uma coisa que já vem dos grandes e também vem em escala menor nas outras empresas, nas empresas menores. Não tem como escapar disso, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, qual que é a oportunidade aqui, né? Então, eu vim lá de baixo falando sobre automação e cheguei aqui, né? Hoje não existe no mercado um profissional que entrega uma solução de automação digital, tá bom? Então, é para isso que esse curso foi desenvolvido, tá? É um curso que vai fazer com que você chegue e ofereça ali para qualquer empresa, você levanta ali as dores da empresa e fala assim, poxa, eu queria tanto que tivesse uma pessoa que, ó, tem gente que perde pedido porque não foi bem atendida, fora do horário de trabalho, as automações trabalham 24 horas, né? Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, não responde. Quantas vendas elas ficam para trás ou não acontecem porque não tem uma automação robusta para atender, tá? E não tem um profissional desse no mercado. Não existe. Aliás, existe, mas são poucos e custam muito, né? Então, para democratizar é que a gente vem com esse curso, tá? Então, é assim, seja o profissional que entrega esses tipos de soluções, tá bom?
Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar agora o meu amigo, meu parceiro, que manja muito de N8N, o Alexandre, tá? Porque eu quero que ele mostre de forma muito rápida assim, o N8N aberto com essa automação que a gente está fazendo para o consultório. E depois que ele mostrar, eu vou voltar e eu vou abrir meu WhatsApp e nós vamos ver juntos como que funciona essa automação para um consultório odontológico, tá bom? Então, manda bala aí, Ale, e já já eu volto. Fui! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Souza, sou amigo aí do Daniel e a gente trabalha aí desde 2015 juntos, né? E gravando cursos online, e aí a gente começou a trabalhar com automação no final de 2022 para 2023. Então começamos trabalhando com o Make, que ele contou aí um pouco para vocês, e agora a gente está trabalhando com o N8N, e o Daniel falou aí das vantagens de trabalhar com o N8N, e é muito legal porque ele está muito focado nessa parte de inteligência artificial, né? Então eu quero mostrar para vocês aí um pouco da automação de uma clínica dentária que a gente está fazendo um projeto piloto para ela, tá? Então aqui todo o esquema, o processo, o fluxo de trabalho que segue o N8N, né? Então essa primeira parte, esse primeiro módulo é o webhook, onde vai chegar as informações do WhatsApp, vai chegar por esse módulo aqui, e ele vai filtrar e vai traduzir isso para o restante da conversa. E lá no final ele vai responder através do Evolution, ele vai enviar um texto para o WhatsApp, tá? Para quem estiver conectado ali na hora, para quem estiver respondendo. Então, o que é interessante aqui? Primeiro ele cria um cadastro do cliente que está entrando em contato. Caso ele tenha, ele vai passar direto, ele não vai criar o cadastro. Então, se tiver, por exemplo, o Daniel já entrou em contato uma primeira vez, passou um mês, 2 meses, 1 ano, ele vai saber quem é o Daniel através do número de telefone, porque já está cadastrado, né? Então depois ele vai passar por essa fase e ele vai entrar aqui numa separação de áudio, textos e imagem. Então se você manda um áudio, manda um texto ou manda imagens, ele vai fazer toda essa separação aqui e vai passar para frente, tá? Tem um outro módulo que ele trabalha com mensagens recortadas, então para você ver como é bem profissional esses sistemas de automação. A gente cria um módulo de imagens picotadas ou recortadas. Por exemplo, quando alguém manda um WhatsApp: oi, tudo bem? Posso falar com a atendente na clínica? É da clínica? Então vai enter. Quero saber sobre restauração dentária. Enter. Então vai criando 3 mensagens separadas. Isso acaba confundindo a automação. Então, para isso não acontecer, a gente passa aqui no mensagens recortadas, e ele junta todas as mensagens numa mensagem só para o agente entender como um único texto, tá? Então isso aqui é muito importante. E a gente tem aqui o agente RAG. O agente RAG ele vai consultar informações no banco de dados. Então eu já treinei essa inteligência artificial através de uma tabela. Eu criei tabela com perguntas e respostas, tudo relacionado com o dentista, né? Com a clínica dentária. Valores, procedimentos, tudo isso daí está já pronto. E isso a gente transfere para o Supabase. O Supabase ele vai gravar essas informações aqui, tá? Tá tudo gravado aqui, e quem vai consultar essas informações é o agente RAG. Então ele vai consultar essas informações pedidas lá na mensagem para transferir aí para o nosso agente. O nosso agente é o que vai conversar com a gente, né? É o que vai responder: olá, tudo bem, aqui é fulana, tá querendo atendente da clínica dentária X, Y, né? Então esse atendente que vai responder. E esse atendente, ele serve não só para a clínica dentária, ele serve para advogados, para pizzarias, para o dentista, para o arquiteto, então para o mercado de trabalho em geral, né? Então para várias áreas, né? Então aqui a gente consegue colocar comandos e prompts para ele obedecer,
né? Então é por isso que aqui a gente trabalha de forma... É aqui onde a gente vai trabalhar, na verdade, de formas diferentes. Então eu vou contar para ele aqui que o nome da atendente, aqui no caso é Amanda, que é para uma clínica dentária. Então se for para um advogado, aqui vai mudar todo esse texto, a gente vai dar um fluxo de trabalho, de atendimento para esse agente, tá? Então esse agente ele tem condições de mandar depois o texto que passou aqui pelo agente, ele vai mandar através do Evolution, novamente para o cliente, ou no final ele vai finalizar o atendimento criando um banco de dados com toda a parte de conversa, com toda essa conversa ele vai ficar armazenada. Ele também tem condições de enviar imagens. Eu pedi lá para ele, se você criar uma mensagem pedindo uma foto da clínica, ele vai te mandar aqui 4 fotos. Pode mandar não só foto, mas pode mandar PDFs, documentos, assim no geral, né? Então é super interessante, super profissional. O N8N ele funciona muito bem. Você não tem no nosso curso você não vai se preocupar com montar tudo isso tudo vai pronto para você e a gente só vai indicando e mostrando para você aqui aonde é que você precisa mudar as informações para poder fazer aí o seu processo funcionar, tá bom? Então é isso aí, Dan, continua aí pra gente. Opa, valeu, Ale. Então, pessoal, olha só, é isso, tá? Mostrei para vocês como que funciona, né? O N8N, né? Mostrei um exemplo para vocês. Então, como eu comentei com vocês, esse vídeo ia ser isso, né? Uma pessoa que não sabesse nada do que era automação e chegar nesse ponto. Então, nesse curso, o que você vai aprender, né? Qual que é a sua escala aqui, né? Então, é aprender o N8N, saber integrar as ferramentas. Então, assim, você não vai ser um ultra mega expert, mas você precisa entender o N8N para você já montar para os clientes que você vai prospectar e você vai ganhar as automações que nós já temos prontas, tá? Você vai fazer uma adaptação, tá? Com isso, você vai criar portfólio, você vai criar exemplos e você vai sair para vender essas soluções, tá bom? E não tem como, tá? É encantador ver, como vocês viram aí, a questão do centro odontológico, né? Você pede foto, ele manda foto. Se você manda áudio, ele responde o áudio, né? Se você faz qualquer uma outra pergunta ali, controlado, ele responde. Não tem como a pessoa não se envolver, tá bom? E assim, sempre acertando 24 horas por dia, tá? Imagina você com essas mesmas soluções, você tá aí atendendo 10 clientes, né? Porque ele é escalável, né? Vai depender de você, né? E desses clientes você está ganhando todo mês alguma coisa, tá bom? Então é isso, tá? Automação é o trabalho do futuro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vem atrás para saber mais sobre o curso e bora! Sucesso! Valeu!